Passaremos agora à palestra que tem por tema Peculiaridades da Investigação dos Crimes Militares. Convidamos para compor a mesa o Dr. Mário Sérgio Marques Soares, subprocurador-geral da Justiça Militar, que presidirá os trabalhos, acompanhado do palestrante Dr. José Carlos Couto de Carvalho. Dr. José Carlos Couto de Carvalho é subprocurador-geral da Justiça Militar da União, licenciado em Direito e Legislação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro da Câmara Editorial Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, relator da comissão nomeada pelo Ministério da Justiça para a elaboração do projeto de Constituição da Justiça Militar do Timor-Leste, membro do Grupo Especial de Estudos constituídos pelo Superior Tribunal Militar, com o objetivo de sugerir alterações no CPM e no CPPM. Membro da Comissão Editorial da editora Juruá, diplomado pela Escola Superior de Guerra, turma Ana Nery 1992. Exerceu os cargos de vice-procurador-geral da Justiça Militar, coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, procurador-geral interino, corregedor-geral, vice-presidente e presidente do Conselho Superior do Ministério Público Militar, presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar e diretor da Confederação Nacional do Ministério Público. Foi professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho e de outras faculdades. Possui diversos trabalhos publicados e condecorações. Com a palavra, Dr. José Carlos Couto de Carvalho. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer à doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e ao doutor Marcelo Vaidson Rabelo de Souza o convite para participar desse extraordinário evento. Realmente a minha missão é uma missão difícil, suceder o senador Pedro Tax. No entanto, nós vamos desempenhar nossa missão, inclusive corroborando muita coisa que aqui já foi dita. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro, general de Exército, Francisco José da Silva Fernandes, o ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, o general de Exército Raimundo Donato de Cerqueira Filho, também participando do evento. Agradeço esse convite e cumprimentar os juízes auditores da Justiça Militar, os juízes auditores da Justiça Militar Estadual, muitos eu vejo aqui, presidentes de tribunais da Justiça Militar Estadual, cumprimentar os integrantes das Forças Armadas e da Polícia Militar, as delegações estrangeiras, os estudantes de direito, advogados, meus senhores, minhas senhoras. Nós vamos conversar sobre as peculiaridades da investigação dos crimes militares. Como é do conhecimento de todos, a legislação penal militar, a processual penal militar, ela não tem uma polícia específica. A polícia judiciária, ela é exercida pelas autoridades que estão no artigo 7º do CPPM e hoje, com uma interpretação progressiva, nós temos, porque o Código falava nos ministros da Marinha, do Exército Aeronáutico, e por uma interpretação progressiva, nós vamos chegar aos comandantes das forças e, evidentemente, incluir também, pela interpretação progressiva, o ministro da Defesa, como ocorre na legislação processual penal comum. O Código de Processo Penal Comum, quando foi editado, ele fala no chefe de polícia, e hoje são os secretários de segurança. Normalmente, o artigo 7º, no seu elenco, ele termina o seu elenco citando os comandantes de forças, unidades e navios. Normalmente, eu, quando leciono, faço palestra, vem uma pergunta, mas eu nunca vi um comandante presidir um inquérito. É que, normalmente, essa atribuição é delegada a oficiais em razão do próprio Código. O parágrafo 1º do artigo 7º autoriza
delegação. Embora a Constituição Federal não faça referência expressa à Polícia Judiciária Militar, quando ela dá atribuições às polícias civis para as investigações, no parágrafo 4º do artigo 144, ela exclui expressamente as infrações penais militares, exatamente porque elas devem ser apuradas pelos procedimentos próprios. E entre as peculiaridades relativas à investigação dos crimes militares, convém observar que o Código de Processo Penal Militar, de modo diverso da legislação penal comum, e como preconiza a doutrina moderna, e diversamente do Código de Processo, né, e está até com uma visão garantista. Interessante que ele é de 1969 e, atendendo ao sistema acusatório consagrado na Constituição, somente dá legitimidade ao Ministério Público para requisitar a instauração de inquéritos policiais. Inclusive, há um projeto incluindo as autoridades judiciárias, como é na legislação comum, mas está no Congresso Nacional. Eu, em recente palestra, no seminário realizado no Rio de Janeiro pelo Superior Tribunal Militar, tive a oportunidade de citar uma série de inovações, entre elas do Código Penal Comum, do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal Militar, entre elas a inexigibilidade de conduta diversa adotada na legislação militar, penal militar, o sistema da periculosidade real, ao invés do sistema da periculosidade presumida, o furto de uso e, entre as modalidades do crime de dano, a ação de fazer desaparecer coisa alheia. Esse tipo penal vinha sendo preconizado pelos juízes porque não havia um tipo penal que apenasse, porque o indivíduo só pode ser apenado por furto, subtrair para si ou para outro. E, muitas das vezes, a pessoa subtraía e não era para si ou para outra. Tem um autor mineiro que tem um exemplo muito interessante. Uma empregada escondeu uma joia de uma patroa e, muito tempo depois, foram descobrir. A joia estava escondida num armário, numa estante, e com um bilhetinho. A senhora é metida intelectual. Todavia, escondia onde a senhora jamais encontraria, pois nunca vi pegar num livro. A patroa tinha livro de fachada, livro de fachada. E lá naquele seminário, eu contei, muito interessante, um caso que eu vi, de dois marinheiros que arranjaram umas namoradas no porto, e para que o navio não zarpasse, o que eles fizeram? Esconderam os maçaricos, porque era um navio de caldeira e o maçarico só acendia a caldeira só acendia com o maçarico. E eles responderam por fazer desaparecer coisa alheia. Mas o mais interessante, que numa palestra anterior, no Superior Tribunal Militar, quando eu terminei a palestra, um senhor veio falar comigo, eu era um tripulante daquele navio. E ele já estava na reserva, mas estava prestando serviço na assessoria jurídica. Então, mas sabe o que aconteceu? Nessa última palestra, um eminente ministro, oriundo da Marinha, do Superior Tribunal Militar, quando eu terminei, lá no Rio de Janeiro, ele me disse, aquele navio já esteve sob o meu comando, ou na cadeia de comando dele, né? Então, hoje eu penso o seguinte, só me falta aparecer os marinheiros, né? Bom, gente, prosseguindo agora tecnicamente, sobre a possibilidade da arguição de uma eventual nulidade de procedimentos efetivados na fase de investigação, eu peço vênia para lembrar que, mesmo no procedimento policial, devem ser observados os princípios da Constituição da República, como bem observam Alexandro Clemente e André Augusto Mendes Machado na obra Sigilo no Processo Penal, editora Revista dos Tribunais, na página 100. Dizem eles, o direito à prova, apesar de possuir status constitucional, não é absoluto, podendo ser limitado em algumas situações, em razão do já mencionado princípio da convivência das liberdades públicas, cuja meta é impedir que qualquer delas seja exercido de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias. Assim, muitas das vezes, não basta a simples interpretação das disposições do CPPM, principalmente na hipótese literal, para que nós
não afastemos os vícios, porventura, existentes, ou os dispositivos inconstitucionais. Por exemplo, o artigo 16 do CPPM, ele estabelece: o inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Evidentemente que a expressão pode permitir que dele tome conhecimento o advogado sugere que seria uma faculdade do encarregado, né? Todavia, na verdade, pelas disposições da Constituição Federal, que assegura o livre exercício das profissões, e, em consequência, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, evidentemente, esse dispositivo tem que ser interpretado restritivamente. Diz o artigo 7º, inciso 15, da ordem do Estatuto da Ordem: examinarem qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, auto de flagrante de inquérito, findo em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. E no mesmo artigo, no inciso 6, a linha B, diz o Estatuto da Ordem: nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora do expediente, independentemente da presença de seus titulares. É evidente que o artigo 16, né, não pode limitar a atuação do advogado. Todavia, é importante observar que o referido entendimento não retira o sigilo do inquérito. Após o advento da Constituição de 1988, alguns juristas procuraram proclamar a impossibilidade do sigilo do inquérito. Mas, na verdade, no inquérito não se estabelece o contraditório, pois foi mantido o processo tipo acusatório adotado pela legislação brasileira, haja vista que ele apenas prevê, na fase judicial, como podemos examinar do inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República, e alguns procedimentos administrativos, só em alguns procedimentos administrativos. É o que diz o artigo 5º, né? Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. No inquérito policial não há indiciados, há indiciados e não acusados, e o dispositivo refere-se a processo judicial ou administrativo. Os inquéritos que admitem contraditório são excepcionados na legislação pátria. Convém lembrar também, nesta oportunidade, que, embora a doutrina e a jurisprudência consagrem, como regra geral, o entendimento de que os vícios, porventura, ocorridos na fase inquisitorial não acarretam nulidade, estas chamadas irregularidades muitas vezes atingem a persecutio criminis de forma mortal, haja vista que alguns vícios podem ensejar a nulidade do processo, como, por exemplo, as incorreções porventura existentes nas perícias em geral, nos crimes que deixam vestígio, o autoexame de corpo de delito, na equivocada lavratura dos termos, termo de deserção, termo de submissão, nas buscas e apreensão e outras diligências sem observância das formalidades legais. Por isso, o artigo 9º do CPPM prescreve, né, o inquérito policial, a apuração sumária do fato, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. E termina estabelecendo o seguinte: são, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas no Código. Portanto, sendo efetivamente instrutório da ação penal, os exames, as perícias e as avaliações realizadas na fase inquisitorial devem obedecer rigorosamente aos cânones legais, não podendo, portanto, ostentar quaisquer vícios, haja vista que muitas destas perícias, por suas naturezas, não podem ser repetidas em juízo. Atualmente tenho recebido consultas sobre a aplicação da Lei 11.690, de 9 de junho de 2008, que, entre as suas inovações, modificou o artigo 159 do Código de Processo Penal Comum, passando a referida disposição a estabelecer: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior.
verifica-se se o legislador processual penal comum deixou de exigir, né, que a perícia fosse feita por 2 peritos. Todavia, no âmbito do direito penal, processual penal militar, continua vigente o artigo 318 do CPPM, que dispõe: as perícias serão, sempre que possível, feitas por 2 peritos especializados no assunto com habilitação técnica, observado o disposto no artigo 48. Por sua vez, o artigo 48 estabelece: os peritos ou intérpretes serão nomeados, de preferência dentre oficiais da ativa. Um aspecto interessante: de preferência dentre oficiais da ativa, porque existem alguns sargentos especialistas, né? Inclusive, há curso de perito para sargento, atendida a especialidade. Parágrafo único: o perito ou intérprete prestará compromisso, desempenhar a função com obediência à disciplina judiciária e de responder fielmente aos quesitos propostos pelo juiz. É importante lembrarmos também que o reconhecimento de pessoas deve ser feito com as prescrições do artigo 368 do CPPM na fase do inquérito. Evidentemente, na fase judicial, não. Eu acompanhei muito processo de assalto a banco e, em juízo, o reconhecimento era feito tete a tete. E era difícil o gerente de banco reconhecer, né? Era aqueles bandidões horrorosos, Lúcio Flávio Lalírio, bandido no Rio de Janeiro, e eles jamais reconheciam. Realmente, o gerente de banco, ele disfarçava e tal, porque era pessoalmente. Mas, efetivamente, no inquérito tem que haver essa medida. Com referência ao termo de deserção, também é importante lembrar que, se ele for lavrado posteriormente, após o decurso do prazo, não há qualquer prejuízo. Todavia, se for lavrado antecipadamente e o militar for excluído do serviço ativo, ensejará o desaparecimento da qualidade de militar do agente e, portanto, a não configuração daquele delito. Outra questão que eu gostaria de abordar, que, embora não constitua um vício, mas uma medida que deveria sempre ser tomada pela autoridade policial, objetivando evitar prejuízos para o patrimônio sobre a administração militar, são as medidas preventivas e assecuratórias que determinam o arresto, o sequestro e a hipoteca legal. É muito interessante que a exposição de motivo do Código de Processo Penal Militar, ela chama a atenção de que o código anterior, o antigo CJM, não fazia referência a essas medidas. E ela diz, inclusive, o seguinte, que, em razão desse fato, as autoridades esqueciam, não faziam a medida, embora pudesse utilizar subsidiariamente a legislação processual penal comum. Então, é muito interessante lembrar sempre aos encarregados de inquérito, porque essas medidas, elas são importantes na fase do inquérito, para que o indivíduo não se desfaça dos bens. Muitas das vezes, quando em juízo é tomada essa medida, já houve, aí nós vamos ter problema realmente para conseguir recuperar os bens. Na legislação processual penal militar, todos conhecem, o inquérito é iniciado mediante portaria, né? E, em consequência, conclui-se que o inquérito deve ser instaurado sempre quando ocorre uma infração penal. Nós estamos colocando esse posicionamento porque sempre recebemos uma consulta. É necessário ou podemos abrir uma sindicância ao invés do inquérito? Então, a resposta é negativa. O sistema processual penal militar é da obrigatoriedade da ação penal. Então, se há um crime, em tese, a ser investigado, deve ser instaurado, evidentemente, o inquérito. A sindicância, apenas ela deve ser instaurada para se verificar se houve ou não uma infração penal. Outro dispositivo que tem trazido discussão doutrinário, e é até interessante para os colegas que irão fazer prova no futuro concurso, é o artigo 18 do CPPM, que admite a detenção do indiciado, né? A doutrina prevalente, na verdade, existe só um autor, Esdras dos Santos Carvalho, que entende que jamais esse dispositivo foi totalmente revogado. Mas a doutrina prevalente entende que ele foi parcialmente revogado. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição Federal estabeleceu: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei.
constatamos que a Constituição realmente fez uma ressalva em relação à transgressão aos crimes propriamente militares. Todavia, o legislador estabelece que esse prazo seria de 30 dias. É evidente que, segundo a doutrina prevalente, também as próprias decisões judiciais, que uma detenção, né, ela não poderia permanecer se não estiverem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Então, imediatamente, se a autoridade detiver alguém, imediatamente deve comunicar à autoridade judiciária solicitando a prisão preventiva. Tanto que o artigo 310 do Código Penal Comum, Processo Penal Comum, que exatamente estabelece que a prisão só deve prevalecer se estiverem presentes os pressupostos da prisão preventiva e não forem cabíveis aquelas outras medidas, né, tem sido admitido pela jurisprudência. Procedimentos investigatórios criminais. É muito interessante, né, o senador Pedro Taques, ele falou sobre a investigação, ele disse, inclusive, que existe até o detetive particular que investiga. Hoje ele não disse, mas ele costuma dizer que até o cachorro investiga, porque no aeroporto o cachorro está lá, né? Então, na verdade, a investigação, ela é até um direito, né? O Código, até o Código de Processo Penal Comum e o Código de Processo Penal Militar, admite que o cidadão prenda quem esteja em flagrante delito. Então, isso não impede que um curioso veja se ele vai praticar um crime, ele vai atrás e dá a voz de prisão, não é verdade? E, no entanto, nós temos vários tipos de procedimentos. O auto de prisão em flagrante, por exemplo, poderá substituir o inquérito, consoante dispõe o artigo 27 do CPPM. E ainda é importante ressaltar que o artigo 28 do CPPM, ele estabelece, né, que quando o fato de sua autoria já estiver esclarecido por documentos ou outras provas materiais, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. E até os inquéritos instaurados por outros órgãos podem servir de lastro para a propositura de uma ação penal. Há um aspecto muito interessante, isso é importante para os estudantes de direito, que se a Polícia Federal estiver fazendo um inquérito em que o crime for militar, cabe habeas corpus. E vice-versa, se houver um IPM apurando um crime comum, demonstrado, cabe o habeas corpus. Todavia, depois que essa medida policial for encerrada, o Ministério Público pode promover a ação penal com inquérito feito pela Polícia Federal, pode ação penal militar, com um inquérito feito pela Polícia Civil e vice-versa, né? Isso não há problema nenhum. Mas verifica-se, então, que além do inquérito, do auto de prisão em flagrante e das hipóteses previstas no artigo 28 do CPPM, outros procedimentos poderão servir de lastro para a propositura da ação penal, né? A própria sindicância, que vem a concluir, segundo estabelece o artigo 28, a linha A do CPPM, a IPI, né, a Instrução Provisória de Submissão, nos crimes de submissão, a Instrução Provisória de Deserção, nos crimes de deserção, e o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, realizado nas Procuradorias da Justiça Militar. Aqui nós vamos entrar na questão interessante que o senador Pedro Taques muito falou, né? Sobre esse procedimento, surge um questionamento, né? No seguinte sentido: há fundamento legal para a realização do PIC? Como ele exaustivamente demonstrou, existe sim fundamento legal. A Constituição Federal, no artigo 129, estabelece, né, são funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência e, concluindo, na forma da lei complementar respectiva, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de sua manifestação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, a Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 1993, indica os instrumentos. No seu artigo 8º,
Entre eles, notificar testemunhas, requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada, requisitar informações, perícias e documentos de autoridade da administração pública, direta ou indireta, requisitar informações e documentos a entidades privadas, realizar inspeções e diligências investigatórias, ter livre acesso a qualquer lugar público ou privado, respeitado as normas constitucionais pertencentes à inviolabilidade do domicílio, e expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que estão lá. Contudo, tem sido objeto de questionamento a instauração dos determinados procedimentos, como bem disse o senador Pedro Táxi. Aqueles que se manifestam contrariamente a referidas investigações, invocam o disposto no artigo 144 da Constituição da República, em cujo parágrafo estaria estabelecido com exclusividade as funções da Polícia Judiciária e de apuração das infrações penais, excluindo, portanto, o poder investigativo do Ministério Público. Todavia, como tem sido reconhecido em várias decisões judiciais, as disposições constantes dos parágrafos do citado artigo 144 têm por objetivo tão somente estabelecer as distinções de atribuição entre a Polícia Federal e as polícias civis, as quais são cometidas as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, vírgula, importante, exceto as militares. Sobre a questão, parece-nos irrefutáveis as considerações doutrinárias do professor Cláudio Fonteles, que já exerceu o cargo de Procurador-Geral da República, num artigo intitulado Capacidade Investigatória do Ministério Público, publicado no Correio Brasiliense. Diz o articulista: de plano é de se afirmar, é óbvio, que a Constituição Federal jamais quis transferir para o Ministério Público as funções investigatórias cometidas ao serviço policial. Agora, a Constituição Federal de 1988 também jamais impediu que o titular pleno da ação penal pública, que é o Ministério Público, ante os claríssimos termos do inciso 1 do seu artigo 129, também desenvolvesse atividade investigatória com ou sem audiência de serviço policial. Mais adiante, prossegue o articulista: é-se disso e orientação jurisprudencial e doutrinária que quem pode o mais, pode o menos. Ora, se o Ministério Público é o titular pleno da ação penal pública, aquele que em juízo exclusivamente deduz a pretensão punitiva, por certo, não há nenhuma anomalia jurídica, por qualquer prisma do raciocínio que se adote chancelar-se trabalho investigatório realizado no âmbito do próprio Ministério Público, Também, muito elucidativo, é um outro trecho. Com efeito, se o Ministério Público requisita diligências investigatórias, é porque está a desenvolver procedimento investigatório próprio, tanto que a Carta Magna concede-lhe para isso o provocar a colaboração de terceiros. Por outro lado, quando requisita a instauração de inquérito policial, faz justamente realizar o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, que tal comete ao serviço policial. Nesse sentido, já decidiu a segunda turma da Suprema Corte, conforme o noticiário do STF. O Ministério Público tem, sim, competência para realizar, por sua iniciativa e sua direção, investigação criminal, para formar sua convicção sobre determinado crime, desde que respeitadas as garantias constitucionais asseguradas a qualquer investigado. A polícia não tem o monopólio da investigação criminal e o inquérito policial pode ser dispensado pelo Ministério Público no oferecimento de sua denúncia à Justiça. E, finalmente, em outro tópico, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal indeferiu por votação unânime o habeas corpus HC 89837, em que o agente da Polícia Civil do Distrito Federal, um agente foi condenado pelo crime de tortura de um preso para obter confissão, pleiteava a anulação do processo desde o início, alegando de que ele fora baseado exclusivamente em investigação criminal conduzida pelo MP. Todavia, ainda é passível de julgamento pelo plenário da Suprema Corte o HC 84.548, no qual é questionado o poder investigatório do Ministério Público. No âmbito do Ministério Público Militar, está em vigor a resolução número 51, de 29 de novembro de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Militar,
cujo preâmbulo no artigo 1º e o artigo 1º preceitua o Conselho Superior do Ministério Público Militar, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 131, inciso 1, da Lei Complementar número 75/93, de 20 de maio de 1993, considerando o contido na Resolução número 13, de 2 de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público e a necessidade de adequar o procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público Militar, resolve. O procedimento investigatório criminal, PIC, é instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais, servindo de base para o juízo da propositura ou não da respectiva ação penal. E parágrafo único, o procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento da ação penal e não exclui a possibilidade de formalização da investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. Sobre a denominada PEC 37, nós fomos brindados com a brilhante palestra do senador Pedro Táxi. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública da Câmara dos Deputados. E um fato muito interessante, que essa audiência pública normalmente nos são concedidos 20 minutos, com uma prorrogação até 30 minutos. Mas só nos concederam 5 minutos para cada um, quer dizer, exatamente porque havia uma má vontade em relação ao Ministério Público. E, como nós estávamos na Casa do Povo, eu apelei exatamente para o pensamento popular, que passou a denominar de PEC da impunidade. E concluí, encerrei a minha exposição nos seguintes termos. Em consequência, esperamos que o Congresso Nacional, tomando conhecimento aprofundado da matéria, não concorde com a aprovação da emenda 37, evitando assim a edição de uma norma que certamente se constituirá num incentivo à criminalidade. Muito obrigado. Estou pronto para o que